Glória a Deus. Bora então falar do livro Prosperidade, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Então vamos dar sequência. Livro do Chris Vallotton. Bora. Então, a gente andar e caminhar. Hoje a gente vai entender, nós terminamos na introdução, né, que é, relembrando rapidinho, ela fala 5 pontos de definição da prosperidade de Deus, ou qual é a visão de Deus sobre prosperidade, né, segundo o escritor Chris Vallotton, buscando na palavra de Deus. Prosperidade é aptidão, recurso, força, sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, a pobreza ou o vazio. Prosperidade, segunda coisa, é a luz na escuridão, cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na obscuridade, amor para os que não são amados, beleza entre as cinzas, vencedores entre as vítimas. Glória a Deus. Prosperidade é uma atitude de eu posso fazer, uma mentalidade de mais que o necessário, e um sistema de crença que nada é impossível. Essa é a prosperidade. Nada é impossível. Nada é impossível. Prosperidade é generosidade, radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial, é profunda humildade. A prosperidade é sempre grata, ela é nunca invejosa, ela não se vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Ontem eu estava assistindo uma mensagem de Cláudio Duarte sobre inveja, né, e gratidão, né? Então, ele fala assim, você conhece um coração invejoso quando você recebe uma Mercedes e ele olha para você e diz, que bom que meu irmão recebeu uma Mercedes, mas eu também merecia receber essa Mercedes. E pensando melhor, acho que eu merecia mais do que ele. Então, alguém quer sempre ter o que o outro tem, né? Inveja é querer ter o que o outro tem. E ali a prosperidade de Deus é, seja grato por tudo que Deus tem já liberado para você, para a tua vida. Minha oração é que você encontre neste livro chaves que irão desbloquear o seu legado e liberar a prosperidade para os filhos dos filhos. Espero que você seja tão transformado pela revelação aqui escrita que ela literalmente mude o curso da sua história, que seja na terra como no céu. Então está aqui. Parte 1 do livro, o verdadeiro significado da prosperidade do reino. Na primeira parte do livro, discutiremos o verdadeiro significado da prosperidade do reino, enquanto a constatarmos como pobreza e riqueza. Irei provar que há um poder de gerar prosperidade e um espírito por trás da pobreza. Também ajudarei você a abraçar a vida abundante que Jesus prometeu e ensinaremos a você se tornar próspero ao invés de rico. Esse é o ensino. Caminhar em prol da prosperidade. Ela vai ser mais abundante do que as próprias riquezas. A gente vai entender esse é a visão, né? Aqui vai dizer, queridos, o patrimônio de Jesus. Em julho de 2016, fui convidado para encontrar-me com o Papa Francisco. Ele foi chamado para ir para o Vaticano, em Roma. Eu vou até adiantar, tem uma história que ela é bem grande, né? Ele explica tudo aquilo, eu vou ler um pedaço e vou fazer uma conclusão aí para ele aqui sobre isso. Ou para a gente, né? Melhor dizendo. Fiquei agitado pelo convite, não que eu tivesse algo que eu queria dizer ou perguntar para ele. Mas quantas pessoas no mundo conseguem ter um encontro com o Papa da Igreja Católica? Fiquei animado e um pouco nervoso. No dia anterior à minha partida, eu fiquei acordado parte da noite imaginando como seria conhecer o Papa. Ele queria causar uma boa impressão, eu deveria causar uma boa impressão, afinal era um pastor protestante e ele era um Papa católico.
Fomos, pela natureza de nossas aflições religiosas, arqui-inimigos por 5 séculos. Passei boa parte da manhã seguinte preparando a mala, mas não consegui escolher o que vestir. Experimentei todos os meus 7 ternos, 15 camisas sociais e 25 gravatas. Finalmente, reduzi minha coleção para 2 possibilidades, mas não conseguia me decidir. Eu deveria usar um terno cinza, minha camisa social preta, de seda, minha gravata, e a gravata também preta, ou deveria usar meu conjunto de calça social e paletó e minha camisa cinza de seda e a minha gravata vermelha? Vesti ambas as roupas várias vezes, mudando uma, mudando a outra, mudando a combinação da camisa, da gravata, do sapato. Finalmente, decidi que levaria as 2 e resolveria o problema quando chegasse lá. Claro, cada um dos conjuntos precisava de um par de sapatos diferente. Então, eu coloquei ali todos os 4 sapatos, para ter certeza que eu estava pronto. Fiquei preocupado de que as roupas estivessem amassadas quando chegasse ao destino. Então, eu preparei e coloquei um ferro de passar portátil na minha mala especial. Também saí e comprei 2 novos pares de meia, uma para combinar com cada uma das opções. Estava completamente preparado. Na manhã seguinte, me levantei às 3 da manhã, vesti o jeans confortável, a minha camiseta do Batman, e comecei a minha jornada de 2 dias até o Vaticano. Eu tinha 4 voos programados e várias longas escalas antes de chegar ao meu destino. Mas antes que pudesse embarcar no 4º voo, o aeroporto informou que havia sido cancelado. O quê? De repente, 200 pessoas correram para o balcão de passageiros, tentando achar voos alternativos para chegar aos seus destinos. A United Airlines, finalmente, concordou em me colocar em um voo e outra companhia que eu chegaria ao Vaticano 6 horas depois. Apesar de não poder dormir muito antes do nosso encontro, estava disposto a acompanhar no aeroporto com prazer. Quando finalmente cheguei a Roma, estava completamente exausto. Carreguei meu corpo cansado por 2 escadas rolantes, cheguei à esteira das malas, junto aos outros 200 passageiros, também cansados. Era 10 horas da noite em Roma e ainda tinha que pegar o táxi. As bagagens levavam um século para chegar à esteira. Finalmente, o belo som da companhia começou a tocar. Depois de quase meia hora, se passou, deixando 3 passageiros sem malas. E sim, isso mesmo, eu estava sem a minha mala. Então ele conta a história que ele perdeu a mala, né? Ele se preparou para esse encontro lá em Roma e quando ele olha, ele não tem mais a sua mala. E ele se vê com uma calça jeans rasgada e com a camisa do Batman, e ele iria encontrar-se com um pastor ali, protestante, com aquele líder da Igreja Católica, o Papa. E naquela confusão toda, ele perguntou como é que ele vai fazer, preciso de minhas roupas. Fiquei repetindo até o meio-dia, implorei, e ela me deu um número de telefone e pediu que eu ligasse pela manhã. Inacreditavelmente, exclamei de novo. Antes de sair de casa, estava preocupado com o que vestir. Agora talvez eu tenha de me encontrar com o Papa com a minha camiseta desgastada do Batman e meu jeans rasgado. Pensei, puxa, cheguei no meu hotel meia-noite, deitei a minha cabeça no travesseiro, numa manhã estava exausto, minha mente insistia em repetir vídeos de um encontro. Imaginei com a minha camiseta velha, esfarrapada do Batman e meu jeans deteriorado, em meio aos pastores com seus ternos bonitos e o próprio líder religioso com uma veste toda bonita, com a túnica. O que ele pensaria das minhas roupas humildes? Pensei depois, talvez, a minha veste, a minha situação, infelizmente pensava ele vai pensar que eu sou um sem-teto. O problema da minha situação naquele momento não representava a minha verdadeira
realidade econômica. Bom dia, Anderson. Isso aqui que tem um ponto interessante, né? Resumindo a história, ele viaja para ter um encontro lá no Vaticano, com a liderança religiosa católica, e lá quando ele perde a mala, tinham lá 2 ternos preparados, e ele se vê com a roupa que ele viajou. Normalmente você viaja de avião, quando a viagem é muito longa, você bota uma roupa confortável, uma camisa de malha do Batman que ele botou, uma calça jeans, e ele teria que ir para um encontro de gala vestido, né? E a preocupação dele, o que eles iriam pensar de mim, que eu era um sem teto? Iriam medi-lo pelo o que ele estava vestindo. Minha condição financeira, observando minha situação em Roma, poderia levar você a uma conclusão errada pela roupa que ele estava vestindo. Agora nós vamos entrar, essa história toda é tipo um fundo para que a gente entenda sobre Jesus. Por isso que ele contou isso. Por isso que ele contou isso. Seja bem-vindo, Anderson. Esperamos você aqui para participar, para estar com a gente. Seja bem-vindo à terra de Petrópolis. Está convidado para almoço, café, jantar. A terra não é o seu lar. Esse é o título agora para falar de Jesus. Jesus veio em carne e osso deste planeta através de uma mulher chamada Maria. É importante, no entanto, lembrar que Jesus não foi originado no ventre dela. Na verdade, seu ventre foi apenas o veículo que o trouxe à Terra. Ela foi o meio, Maria, quer dizer, pelo qual ele veio a esta dimensão, a esta realidade da Terra. Sua concepção foi de outro mundo. Ele foi gerado no céu, ou mais, precisamente celestial. Curiosamente, veja a frase do apóstolo Paulo que usou para descrever a vida terrena de Jesus. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, de 7 a 8. Vamos comigo. Jesus se encontrou em forma humana. Essa frase ficou ainda mais intrigante agora. Primeiro, e principalmente essencial, entendermos que Jesus não era humano. Ele foi encontrado em uma forma humana. Ele se fez homem. Ele veio como um homem. Ele não veio como Deus. Mas ele era aquele que era. Ele dizia várias vezes que ele viu Abraão, viu o seu dia e se alegrou como que ele tivesse conversado com Abraão. Só que Abraão havia vivido 2000 anos antes daquele momento, né, aproximadamente, daquele momento ali. Então, vamos entender. Na verdade, ele é Deus. João, o Evangelho de João, descreve isso. E o verbo, a palavra se fez carne e habitou, comunicou a nossa realidade. Então, você vê, as roupas não podem revelar o patrimônio que você tem. Pensa comigo. O pastor Chris tinha uma casa em Hadley, tinha negócios em Hadley, na sua cidade, mas aonde ele estava visitando em Roma, ninguém conhecia. Não era ali, não era naquele território que era toda a sua morada. Então, por isso que Jesus diz, na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, a realidade de Jesus é a riqueza. Ele se fez pobre para enriquecer a todos nós. Mas ele, na realidade... Então, o que nós estamos querendo dizer hoje? Como podemos desbloquear a nossa mente? Na verdade, ele é Deus. Então, não tenho certeza de como ele encontrou aqui. Será que concordou? Então, vamos lá. Então, Jesus, ele se fez homem e ele é Deus. Será que concordou em não se lembrar da verdadeira identidade quando entrasse na atmosfera da Terra? Será que Jesus teve de passar pelo mesmo processo de autoconhecimento que nós passamos para descobrir a sua verdadeira identidade? Mas, como filho de Deus, você vê que o Pai o libera o seu ministério pela sua identidade. Alguns teólogos acreditam que sim.
Mas seja qual for o caso, uma coisa é certa: a terra não era o seu lar. Assim, na minha condição em Roma, com a camisa do Batman, os jeans desgastados, e se você cometer o erro de julgar o patrimônio de Jesus por sua condição terrena, humilde, você julgará de forma errada a prosperidade dele e menosprezará a sua missão. O apóstolo Paulo explica assim: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Fala, meu amigo Felipe. Mamãe também está na área. Glória a Deus, mãe. Glória a Deus, Felipe. Então, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Espere aí. O que Paulo disse? Jesus era rico, mas então ele se tornou pobre para quê? A razão de se fazer pobre era para que nós nos tornássemos ricos. Isso é incrível. O lar de Jesus é o céu. Ora, não tenho certeza de onde exatamente o céu fica, mas na descrição bíblica dele parece impressionante. Por exemplo, a Jerusalém Celestial tem ruas de ouro, puros, límpidos como vidro, com 12 portas de pérolas. Cada uma das portas é feita por uma pérola e a parede é feita de jaspes. Além disso, a cidade inteira é feita de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21. Jesus deixou seu lar celestial e nasceu numa manjedoura. Pode parecer óbvio, mas uma manjedoura e um celeiro onde os pastores israelitas mantinham seus jumentos, ovelhas e camelos deveria cheirar mal, de estrumes, estar infectado de mosquitos, de estercos. Quanto ao nascimento terreno do Senhor Jesus é comparado ao seu lar celestial, a humildade e realidade de Jesus surge numa clareza surpreendente. Quero apontar de novo: Jesus se tornou pobre por uma razão. A missão celestial dele era ou é nos fazer ricos. É uma grande troca. Cinzas de beleza, choros de alegria, desesperança tem esperança, doença em cura, pobreza por prosperidade. Você compreendeu a ideia? Jesus chamou isso de vida abundante. Mas colocaram Jesus dentro de uma manjedoura, é verdade. Colocaram Jesus numa manjedoura, mas não poderiam colocar a manjedoura dentro de Jesus, porque a riqueza, o reino, a prosperidade da multiplicação, tudo estava focado dentro de Jesus. O próximo tópico aqui é: meu amigo Saulo hoje não acordou, gente. Participação do Jean aí, ó. Tremendo, muito bom. Então, a maldição das riquezas, né? Tem maldição? Onde que está isso? Por que se tornou um tabu? Por que nós achamos que nós não podemos prosperar? Por que o sistema de crença dentro da própria igreja, dentro do próprio evangeliquez, o evangelho, tem nos podado e temos tido bloqueios na área de crescimento? Lembra da outra vez eu falei sobre um imã? Quando você critica alguma coisa, você vira aquele imã ao contrário e ele empurra aquilo contra você. Bom dia, meu amigo Daniel, Deus abençoe. E você não consegue receber aquilo que você critica. Se eu critico o milagre e depois quero o milagre, quanto mais perto eu vou para o milagre, lembra um imã ao contrário? Ele vai empurrando cada vez mais longe para uma distância e eu não consigo alcançar aquilo que eu critico. Dentro dessa visão de prosperidade e riqueza, acontece a mesma coisa. Então vamos entender: tem uma maldição? Aonde que está isso? Gostaria que parássemos um momento enquanto faço algumas observações sobre o céu. Primeiramente, se prosperidade e bens são coisas interessantes, ou são coisas inerentemente mais, melhor dizendo, o que elas estão fazendo no céu? Fazia a gente pensar. O céu tem rua de ouro. O céu, pérolas, portões de pérolas. Se a riqueza é má, por que ela está no céu? Se a riqueza é má, por que Deus deu a Salomão que ele não pediu? Se Deus achasse que a riqueza era ruim, não teria dado riqueza a Salomão.
Deus, para compensá-lo, derramou riqueza. Vendo como vai desbloqueando a nossa mente. Vamos imaginar. Por exemplo, você consegue imaginar Deus descrevendo o céu como lugar cheio de campos ou de fábricas de heroína? Não, porque as drogas nos comunicam uma mensagem maléfica. Substâncias ruins, viciantes, destrutivas, que arruinam a vida das pessoas. Em outras palavras, todos nós sabemos que essas substâncias são destrutivas por natureza, porquanto nunca se usaria para descrever o céu ou uma condição positiva. Por outro lado, a riqueza não pode ser originalmente maligna. Caso contrário, a Bíblia não descreveria o céu um lugar cheio de riquezas inimagináveis. Na verdade, se o céu é o objetivo de Deus para nós, então a riqueza deve ser parte do nosso prêmio. Nossa ideia do Jesus pobre é similarmente distorcida. Apesar de Jesus ter saído do céu, o céu nunca saiu de Jesus. Olha só isso. Apesar de Jesus ter saído do céu, o céu nunca saiu de Jesus. Porque a prosperidade do reino sempre começa de dentro para fora. Você pode colocar Jesus em uma manjedoura, mas não pode colocar uma manjedoura em Jesus. Falei isso ali atrás. Prosperidade, glória e poder saíram de sua pele como suor de um trabalhador em dia quente e úmido. Aqui está um caso que serve de exemplo. Jesus foi para um casamento em uma aldeia chamada Caná. Logo depois que ele chegou, a festa corria o risco de acabar mais cedo, porque eles não tinham comprado vinho suficiente para todos aqueles convidados. Maria, sua mãe, o convenceu de criar mais vinhos para o casamento. Jesus ordenou que os serviçais enchessem 6 vasilhas de pedras com águas. Ela instantaneamente transformou-se em vinho. Não foi necessário usar uvas, o que significa que todo o processo de cultivar a videira e colher as uvas foi ignorado. O processo de cultivar a uva, até que a uva crescesse, até que a uva desse o vinho. Além disso, o longo processo de fermentação do vinho, que leva anos para ser completado, também foi contornado. Quando o encarregado da festa provou o vinho, ele ficou impressionado por ser tão bom. Importante é lembrar que Maria foi quem insistiu que Jesus criasse o vinho. Como ela sabia que Jesus poderia transformar a água em vinho? Será que ela viu ele fazer isso dentro de casa? O meu ponto é, Jesus poderia fazê-lo em 2 minutos. Então, é lógico pensar que ele tinha vivido modestamente no exterior, mas prosperidade fluía do seu interior, ainda que ele vivesse externamente, de um jeito, o seu interior, de fato, era o que transmitia toda aquela riqueza. Então, é um ponto de lógica, né? Todo aquele tempo, tudo aquilo que o vinho poderia ter a sua qualidade de criar uma uva no melhor terreno. Olha o que é um vinho de qualidade, né? A uva tem que ser criada com todo cuidado, num solo, numa atmosfera própria. O tempo de fermentação, o tempo de que você deixa lá, ele vai dando aquela fermentada, até o ponto dele pegar o gosto até do tonel, da madeira, tudo aquilo ali. Não entendo bem desse processo todo, mas é um processo de tempo. Em instantes, Jesus transformou isso. A sua realeza, o primeiro milagre que ele fez foi trabalhar na falta. O primeiro milagre que ele fez foi que a festa continua. Então, irmão, quero profetizar sobre tua vida. Que Deus vai fazer um milagre poderoso na vida da gente. Deus quer te abençoar. Deus é um Deus. Aceite isso. Receba isso. Seja um recebedor. Muitos anos atrás, eu fui numa conferência do Mike Murdock, e uma das palavras que eu me lembro até hoje, em 2005, que ele liberou, foi: seja um recebedor. Seja um recebedor. Aprenda a receber. E Maria, ela
faz aquilo ali, o primeiro milagre público de Jesus é dentro de uma festa de casamento, e é para que a festa continue. É um milagre. Quanto custaria a quantidade de vinho que, se eles saíssem para comprar, não só um vinho barato, mas um vinho de altíssima qualidade? Assim é o nosso Deus. O desejo de Deus para todos nós é te abençoar, porque, por amor, ele se fez pobre, não sendo pobre. Externamente, talvez, alguma ideia disso, mas a gente vai ver que até a sua roupa era tão cara que foram sortear quem ficaria com a túnica de Jesus. Se eles usassem roupas tão simples, nenhum soldado em sã consciência iria querer sortear. Quando a gente vê que aquilo não tem grife, aquilo não tem, você pega e dá para os pobres, você desfaz, aquilo ficaria jogado, ninguém pegaria. Mas os soldados estavam jogando a sorte para ficar com uma vestimenta, era uma vestimenta deles sem costura, era uma vestimenta, seria um Armani hoje, seria algo excelente. Então, aqui é a roupa que Jesus usava. Ele era considerado um mestre, um rabi, um comportamento. Então, o primeiro milagre teve a ver de um suprimento de uma falta. Que nós queremos profetizar para você nessa sexta-feira, nesse final de semana: não vai te faltar. Não vai te faltar. Deus vai estar desbloqueando a tua mente para que nós entendamos isso. Nada vai nos faltar. E é interessante que Jesus, em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu papai é o lavrador. Então, ele compara a igreja a uma videira conectada à uva. Gideão estava lavrando o trigo dentro do lagar. Ele pegou o trigo e colocou ali dentro do lagar. Entenda isso, que ali o lagar era o vinho, era a transformação, era o profético, era a alegria. Então, Jesus fez a ceia com pão, com vinho. Aonde vamos preparar a ceia? Não era uma ceia barata, não era uma ceia tão pequena, não era para você fazer uma ceia para 12 pessoas. Prepara um jantar de festa para 12 pessoas, tendo ali teu lugar, ter as coisas. Então diz que você vai encontrar ali um homem cega com cântaro e diga que nós precisaremos daquilo ali. Então você vai ver que todo o ministério de Jesus houve amplo suprimento. Tem um momento aqui que ele fala sobre impostos, aonde parece que Jesus e Pedro não tinha, parece, Judas ali, porque Pedro foi questionado por não pagar o imposto, e Jesus, mesmo não sendo daqui, não tendo originalidade, porque quando você está em um lugar e é de outro, e você está peregrino, né, viajante, não tinha lícito ali pagar o imposto. A não ser que você compre, né, com nota hoje, aí você paga o imposto. Mas Jesus vai e diz a Pedro: vá pescar. É interessante também a gente atender uma aula, e eu vou finalizando com isso. Nós tivemos uma aula muito interessante sobre essa questão desse peixe que Pedro pega. Jesus tinha poder para tirar o dinheiro da orelha de Pedro, mas ele usa o recurso da habilidade de Pedro para trazer o dinheiro. Se Jesus começa a puxar o dinheiro assim, como um mágico, muita gente iria nele. Mas quando ele trata de pescar e ter que movimentar a fé para entender que o primeiro peixe vai ter a moeda, vai depender da tua fé, vai depender da habilidade de pescar, vai depender de alguma coisa que Deus está usando para produzir outra que você não tem. O talento que você tem, o dom que você tem, vai trazer o dinheiro até você, vai trazer a moeda para você pagar o seu imposto, para você pagar as suas contas, para você viver daquilo ali. Por exemplo, você tem o talento de cantar, você tem o talento de ensinar, você tem o talento de dirigir, você tem
algo que você estiver fazendo, aplicando a sua fé, vai trazer para você o recurso que você precisa. Então, o recurso é encontrar um curso original do rio. Alguém desviou o curso e aquilo não está chegando até você. Então, quando fala do re, o prefixo re também tem a ver com original. Reparar, trazer ao estado original. Então, quando Cristo vem, Deus deu um comando para Adão. E você vê que Adão, ele era na sua natureza inicial próspero. Ele dominava sobre os peixes. Então, Jesus veio que restaurar aquilo que o homem havia perdido. Mas a igreja, ela se bloqueia porque a falta de conhecimento, ela pode te bloquear de prosperar naquilo que Deus tem te chamado, naquilo que é o seu dom, naquilo que é o seu talento. Jesus nunca ensinou a enterrar talento. Em todas as suas vezes que ele falou, ele sempre direcionou para um tempo de prosperidade. Ele sempre direcionou para um tempo de graça. Ele sempre direcionou a vida da gente para um momento de fartura. Então, mas o bloqueio, nós achamos que é o tamanho do meu esforço, é o tamanho da minha dor que vai produzir riqueza, e eu aumento a minha força, achando que a força vai gerar, e eu estou sempre entendendo que eu estou atrasado e o tempo não está colaborando para que eu prospere. Mas no campo espiritual, aplicando a visão da prosperidade e o reino vindo a nós, é matado o esforço e é matado o tempo. Né? O tempo do vinho foi contornado, porque o recurso, né, o curso do rio não estava chegando até que Jesus entra como sendo o caminho para o canal do milagre vir e atravessar e abençoar a tua vida. É isso que eu quero dizer. Tem um curso verdadeiro do rio, né, que vai ser liberado para te abençoar na tua prosperidade. E Deus vai usar isso para te abençoar. Deus vai usar isso. Não vai dar tempo aqui de falar, mas o que esse capítulo vem mostrar para a gente? É entender a verdadeira natureza, de onde Deus veio, e o Cristo que se fez homem, aonde que ele foi posto numa manjedoura, mas era impossível de colocar a manjedoura dentro dele. Era impossível de colocar a glória e a graça, ou era impossível de colocar tudo aquilo que era mal cheiroso dentro dele. Mas o que tinha dentro, ele gerava uma atmosfera poderosa na vida das pessoas que o cercavam. Então, irmãos, o que nós precisamos desbloquear? Talvez a tua situação, a tua condição agora não seja aquela visivelmente que vai demonstrar o que você existe dentro de você, mas o que tem de Deus dentro de nós é o que as pessoas não estão vendo. Não estão vendo, mas tem dentro de você. Então, o que nós precisamos fazer? Multiplicar os nossos talentos, trabalhar com a inteligência que Deus te deu, buscar, e poderia chegar e falar: Pedro, toma o dinheiro aqui, vai lá e paga, está aqui na sua orelha. Mas estava onde? No peixe. Estava em um peixe. Imagina se ele joga de rede, ia ter um monte dentro do peixe. Como? Será que o peixe comeu a moeda? O que aconteceu? Será que ele criou a moeda? Eu não sei o que aconteceu, mas sei que a moeda estava no peixe. Tem milagres que você não vai conseguir explicar nunca. Tem coisa que a gente não vai conseguir explicar. Eu tenho um irmão que andou com um carro sem gasolina daqui até Areal, foi e voltou 60 quilômetros. Não tinha, a gasolina era medida por um Fusca, por uma varetinha, e se molhasse a varetinha, porque ele botou, estava vazio, e o carro foi e voltou, só acabou quando chegou em casa. Em casa. Explica. Não dá. Então, irmão, que o gás acabou, ficou virado, continuou fazendo comida por mais de 30 dias. Um bujão, a comida não parava, o jantar não parava, mas o bujão não acabava.
não acabava. Porque Deus, ele opera quando não tem nada. O vazio, a falta, ele opera. E assim ele vai operar na tua vida. Meu irmão, nós ficamos por aqui. Hoje nosso amigo Saulo não chegou. Vamos ver se na segunda-feira ele chega para estar comentando conosco aí, participando junto desse livro tão gratificante. Quero abençoar você, Glaucia, glória a Deus, está participando bem, meu amigo Daniel. Que bom que você está aí de pé, irmão. Vai embora que vai dar certo. Abençoar Jean, abençoar Felipe Delgado, minha mãe, o Anderson. Estamos esperando. Dá o dia que você vai estar aqui na terrinha para a gente. Amaro, Rosângela, dá um abraço no nosso amigo, Dr. Renato. Josué, meu amigão, seja muito bem-vindo, Alex. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça, a bênção, a paz do Senhor seja conosco. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada vida. Eu coloco diante de Ti que a nossa mente seja desbloqueada. Que a gente venha entender mais sobre a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade do reino. Que o Senhor faça pessoas prósperas. Que essa natureza, o Senhor disse que foi evangelizado para pregar aos pobres. O Senhor operou na falta. O Senhor, no primeiro milagre, foi um milagre relacionado a uma transformação, um milagre relacionado a uma abundância, a algo tremendo da parte de Deus. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Quero levantar um clamor pelo Daniel, pela sua saúde, repreender toda a enfermidade. Nós cremos no milagre, nós cremos no Senhor e falamos com o mal, falamos com a enfermidade, falamos com todo o mal, em nome de Jesus, que ele seja curado, restaurado. Ele é uma bênção, ele é próspero. A bênção e a graça de Deus está com ele. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Livra-nos do mal. Dá-nos, Pai, a enxergar o reino, a viver no reino, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Que a graça, a paz, a bênção do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Segunda-feira, hein? Segunda-feira. Vamos acordar o Saulão aí. Segunda-feira estaremos juntos aí, dando continuidade ao ensino, desbloqueando a nossa mente para entender o que Deus quer trazer para cada um de nós. Deus abençoe. Graça e paz.